paz a todos, amados e queridos ouvintes. O meu coração está alegre por poder compartilhar com você mais uma porção da Palavra de Deus. Acredito que Deus tem grandes bênçãos para mim e para você através da sua palavra. Fique conosco e seja abençoado pela Palavra de Deus. Nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. Estaremos meditando no capítulo 11, do versículo 25 ao versículo de número 32, procurando identificar o que o apóstolo ensinou, de que maneira nós podemos tomar posse destas bênçãos descritas na palavra e como elas relacionam-se com as nossas vidas na atualidade. Eu não tenho dúvida que Deus tem uma grande bênção para as nossas vidas. Vamos ler o nosso texto procurando identificarmos estas preciosidades para as nossas vidas. Diz-nos assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo o Israel será salvo, como está escrito: Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque, assim como vós também, antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Nestes versículos, nós vamos encontrar alguns pontos fundamentais que são tratados pelo apóstolo. Em primeiro lugar, observem do versículo 25 ao versículo 27. O apóstolo ele tem um conselho para os gentios. E este conselho é para que não ignoremos este segredo, pois a ignorância do segredo vai levar nós a sermos presunçosos ou a tirarmos conclusões precipitadas da maneira que Deus trabalha para salvar a nação de Israel. Observem que o segredo que o apóstolo diz aqui é a maneira que Deus trabalha para salvar os israelitas. Agora veja que esta maneira que Deus trabalha para que a salvação dos israelitas aconteça, ela tem um tempo. E este tempo, o apóstolo descreve que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Nós encontramos aqui que Deus permitiu o endurecimento para os israelitas, porque eles não buscaram a justiça de Deus pela fé, mas buscaram pelas obras da lei. Romanos, capítulo 9, versículo 30. Só que este endurecimento, ele é parcial. Observem, em parte. Não é a todos os israelitas. E Paulo, ele já ensinou essa questão quando ele trouxe o exemplo dele e quando ele trouxe o exemplo dos dias de Elias, que Deus reservara um remanescente
da nação de Israel. Então veja, o endurecimento é em parte a nação de Israel. O apóstolo também deixa claro que haverá um tempo de restauração. Então este endurecimento ele vai durar até que a plenitude dos gentios haja entrado. Logo, entendemos a partir desta verdade que quando a plenitude dos gentios for concluída, então Deus haverá de restaurar a nação de Israel. E esta é uma verdade muito importante para mim e para você, como igreja de Deus. Nós acreditarmos que a nação de Israel é a nação eleita por Deus e Deus está trabalhando para a salvação da nação de Israel. Então observem, nesta verdade apresentada pelo apóstolo, nós precisamos entender algumas coisas importantes para nossas vidas. Em primeiro lugar, nós não podemos ser ignorantes com a maneira que Deus trabalha. E a maneira que Deus trabalha é fazendo que o endurecimento esteja em partes nos israelitas e até que o nosso tempo seja cumprido. E quando o nosso tempo for cumprido, então Deus haverá de restaurar a nação de Israel. É importante observarmos que o apóstolo ele vai fundamentar esta verdade, o livro do profeta Isaías, o capítulo 59 e o versículo 21 e 22. Ele vai citar este texto aqui e vai dizer assim: como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Aqui o apóstolo ele está nos afirmando que Deus tem uma maneira e Deus tem um tempo para tratar com a nação de Israel. E o entendimento desta verdade é de extrema importância para mim e para você. Por quê? Porque Deus trabalha comigo e com você para nos salvar, igual Ele vai trabalhar com a nação de Israel no futuro. E para nós compreendermos isto, pelo menos 3 textos da Bíblia Sagrada, nós precisamos analisá-los. Isaías, capítulo 59, versículo 20 e 21. Livro de Hebreus, o capítulo de número 8, do versículo 8 ao versículo 12. E Hebreus, capítulo de número 10, do versículo 14 ao versículo 18. No livro do profeta Isaías, o capítulo 59, versículo 1 e 2, o concerto de Deus com a nação de Israel é que o Espírito e a palavra não se apartariam da nação de Israel. Então veja, em Isaías 59, versículo 20 e 21, Deus está fazendo um concerto. E este concerto é que Ele trará o Espírito e a palavra para a nação de Israel. Hebreus, o capítulo de número 8 e o versículo número 10. Aqui, o escritor ele está nos ensinando sobre o novo concerto de Deus com a nação de Israel. E no versículo de número 10 está escrito assim, a segunda parte do versículo 10 do capítulo 8 de Hebreus. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Percebam que o escritor aos Hebreus, ele está falando a nós que o concerto de Deus, ou o novo concerto de Deus com a nação de Israel, é que Deus vai colocar
as suas leis no seu entendimento. Ou seja, a palavra de Deus estará no entendimento dos israelitas. E também a palavra de Deus será escrita no seu coração. Observem que esta verdade, ela está em sintonia com o concerto descrito em Isaías. Agora observem ainda o livro de Hebreus, o capítulo de número 10 e o versículo de número 15. Está escrito assim: e também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles. Observem que o escritor aos Hebreus está deixando um ensinamento para mim e para você, que o novo concerto com a nação de Israel vai ter a palavra e o Espírito e a palavra. E aqui tem um detalhe muito importante que eu quero destacar, que está no capítulo 8 e no versículo de número 10. Está escrito assim, ó: porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escrevereis. Observe isso. Entendimento e coração. No capítulo 10 e no versículo 16 está escrito: porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimento. Percebam que houve uma inversão nas palavras entendimento e coração. No primeiro versículo, Deus coloca, Deus escreve no entendimento e coloca no coração. No segundo versículo, Deus coloca no coração e escreve no entendimento. Isto nos ensinando que o entender e o guardar a palavra no coração formam uma unidade. Eu preciso entender para guardar, e eu só guardo se eu entender. Que o Espírito Santo possa produzir no meu e no teu coração o entendimento, e que o entendimento possa nos levar a guardarmos a palavra de Deus, e que a busca da guarda da palavra de Deus nos leve a nós entendermos a palavra de Deus. Então, a partir destes 4 textos que nós encontramos, que são Romanos 11, 25 ao 27, Isaías 59, 21 e 22, Hebreus capítulo 8, do versículo 8 ao 12, e Hebreus 10, do 14 ao 18, nós encontramos a verdade de que Deus tem um concerto com a nação de Israel. E este concerto é trazer a palavra pelo Espírito e colocar no entendimento deles e no coração deles. E que um dia isto vai ser uma grande realidade na vida dos judeus. E é claro, nestes 4 textos, nós encontramos muito mais detalhes, aonde está especificado a extensão desta bênção do entendimento e do entendimento das leis e as leis escritas no coração. Nós encontramos o tempo que isto vai acontecer, ok? E aqui nós entendemos que é quando a plenitude dos gentios tiver entrado. Para concluirmos, observem que a maneira que Deus vai trabalhar para salvar a nação de Israel é a maneira que Ele trabalha para salvar a minha e a tua vida no presente. Porque nós temos os grandes privilégios de Deus para as nossas vidas. Nós temos a pessoa de Jesus Cristo, aleluia, que morreu, ressuscitou, que está à direita de Deus Pai, intercede por nós. Nós temos
o Espírito Santo, que foi deixado a nós, aleluia, que foi disponibilizado a nós de forma abundante. E nós temos a palavra de Deus, a palavra que nos orienta, a palavra que fala conosco essas grandes verdades e conforta os nossos corações, que eu e você possamos aproveitar o tempo que é disponível a nós para vivermos estas grandes verdades. Ok? Então, entendemos que Deus tem um tempo para salvar a nação de Israel. E essa salvação ela vai vir, porque ele tem um conserto, que o Espírito e a palavra estarão na vida dos judeus. Deus possa nos abençoar. A segunda questão do apóstolo colocado nestes versículos é o versículo 28 e o versículo 29. Ele diz assim: assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. O apóstolo coloca diante de nós a maneira em que os judeus vivem em relação à igreja. E ele diz que são inimigos quanto ao evangelho. Inimigos por quê? Porque os judeus não aceitam o evangelho. E nós aceitamos o evangelho e acreditamos que o evangelho de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Esta é uma verdade importantíssima. O evangelho de Deus é a pessoa de Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus, ele escreve no capítulo 1 e no versículo 1 que Deus, nestes últimos dias, ele nos fala através do seu Filho. Então, os judeus, eles não aceitaram e não aceitam Cristo. E por esse motivo, eles são inimigos. Só que observem que, ele coloca aqui, quanto à eleição, amados por causa dos pais. Ou seja, aos olhos de Deus, a nação de Israel é amada. Amada por quê? Porque Deus fez promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó. E a palavra diz que as promessas de Deus, aleluia, elas não falham. A palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. A palavra diz que a palavra de Deus é eterna. E se Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó que a nação de Israel seria a menina dos seus olhos, eles são a menina dos olhos de Deus até ao dia de hoje. Que coisa maravilhosa! Então, eles são amados de Deus por causa dos pais, porque Deus tem promessas para a nação de Israel lá quando ela nasceu através do patriarca Abraão. Agora perceba que o apóstolo ele vai usar um argumento para especificar essa questão de que eles são amados por causa do Pai. Ele diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Observem esta verdade. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não se arrepende, aleluia, de ter dispensado dons a todos os homens. Deus se arrependeu de ter criado o homem. Deus se arrependeu de ter colocado Saul no trono de Israel. Mas Deus nunca se arrependeu, aleluia, de ter disponibilizado dons para os homens. E eu quero, nesta oportunidade, destacar 3 dons de Deus para mim e para você, que Deus nunca se arrependeu e Deus nunca vai se arrepender de ter dado a nós. Efésios capítulo 2, e o versículo de número 8 está escrito: a salvação é pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós,
é dom de Deus. O que é o dom de Deus? Neste texto, a fé, a graça e a salvação. Romanos capítulo 6 e versículo 23 está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom de Deus, em Romanos 6 e 23, é a vida eterna. E Deus nunca se arrependeu e nunca se arrependerá de ter dado condições ao homem de ter vida eterna. Deus não se arrepende de produzir fé no teu coração, de te dar graça, aleluia, de salvar a tua alma. Que o Senhor e Salvador Jesus Cristo possa nos abençoar através destas grandes verdades. Então veja, Israel, em relação à igreja, são inimigos, porque não acreditam na mesma fonte de crença. Porém são amados, porque têm as promessas, e porque Deus não se arrepende dos seus dons e das suas vocações. O terceiro ponto que o apóstolo coloca aqui diante de nós, ele diz assim no versículo 30 e 31, porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. O apóstolo, ele pega os gentios e fala assim, olha, em um tempo passado, vocês foram desobedientes, vocês não tinham acesso à graça de Deus. Só que o que aconteceu? Pela desobediência de Israel, mais uma vez o apóstolo ele frisa essa questão, que não foi culpa de Deus a nação de Israel perder os privilégios. Eles perderam porque buscaram de maneira diferente. Era para eles buscarem pela fé, e eles buscaram pelas obras da lei. Aqui, mais uma vez, o apóstolo está ratificando esta verdade. Foram alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que eu e você alcançamos misericórdia de Deus por causa da desobediência de Israel. Ou seja, a misericórdia de Deus, a mim e a você, é nós estarmos ligados na oliveira, tá certo? Nós estarmos ligados, e por estarmos ligados, nós somos participantes da raiz e da seiva. Isso significa que o evangelho, ele foi confiado aos gentios, ou à igreja, para que a igreja propagasse o evangelho de Deus. Então esta é a misericórdia de Deus demonstrada a mim e a você. Agora o versículo 31. Assim também estes, ou seja, assim também Israel, no presente século que nós vivemos, o que está acontecendo com eles? Eles foram desobedientes para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Prestem muita atenção na palavra misericórdia nestes versículos. Nós alcançamos misericórdia por causa da desobediência de Israel. Israel vai alcançar misericórdia porque nós alcançamos misericórdia. Não é porque nós somos obedientes, é porque nós alcançamos misericórdia. Então, a misericórdia de Deus, ela precisa também alcançar Israel. Por quê? Porque o plano da salvação é para todos os homens. E aqui, o apóstolo, ele conclui essa questão doutrinária de uma forma magnífica, deixando claro que eu, você, todos os homens da face da terra, nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Aleluia! É pela misericórdia de Deus que Deus enviou o seu Filho
aleluia, nos enviou a graça, nos enviou a oportunidade de, através da palavra de Deus e pelo Espírito Santo, entendermos estas verdades tão sublimes. Então veja, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Então Deus, ele mostrou misericórdia aos gentios, e agora ele precisa demonstrar misericórdia aos judeus. Vamos ler aqui o versículo de Hebreus, o capítulo de número 8 e o versículo de número 12. Aqui novamente, este texto nós já observamos que ele está tratando sobre o estabelecimento do conserto. E no versículo 12 ele diz assim: porque serei misericordioso. Aleluia. Esta verdade de que Deus vai escrever as suas leis no entendimento dos israelitas e vai colocar nos seus corações, é porque ele é misericordioso. Ele vai demonstrar a sua misericórdia para com as suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa produzir pelo teu Espírito Santo e através das verdades que nós encontramos aqui nos nossos corações, a verdade de que eu sou salvo, você é salvo, os israelitas serão salvos pela misericórdia de Deus. Eu quero orar com você e nesta oportunidade nós estaremos agradecendo a Deus por tão grandes maravilhas Ele tem produzido em nossas vidas através da sua palavra. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te louvar nesta oportunidade pelo teu Filho Jesus Cristo, aleluia, ter descido aqui na terra, morrido por nós e preparado uma salvação tão grande, na qual o apóstolo ele vai ficar maravilhado e ele vai dizer: ó, profundidade de riquezas, tanto de sabedoria quanto de conhecimento. Como pode um Deus tão maravilhoso prover uma salvação tão maravilhosa assim para todos os homens? Papaizinho, me ensina que é pela tua misericórdia, é pela tua graça, é pela fé, aleluia, que eu tenho a partir da tua palavra. E assim me abençoe a mim e a cada um que me ouve através desta palavra. Obrigado, Jesus, por tudo, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe as nossas vidas. No nosso próximo encontro, nós estaremos meditando no versículo 32. E aqui, o apóstolo vai fazer uma conclusão de tudo que nos ensinou até agora. Deus abençoe as nossas vidas. Amém.